tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao que nós já estávamos vendo? Bom, na última aula nós falamos sobre os classificados, ou sobre os anúncios do jornal. E hoje nós vamos falar sobre uma outra parte do jornal, que são as notícias. Todo jornal é um meio de comunicação, certo? E todo meio de comunicação quer passar algo pra gente, uma mensagem pra gente. E essa é a função das notícias do jornal. Contar para a gente as notícias, as coisas que aconteceram e de nos deixar informados, tá bom? Então essa é uma outra parte da notícia de jornal. Geralmente a notícia de jornal ela vem como capa, como a primeira página, enfim. Tem um título bem grande, tem uma foto, tem um texto, todo o desenvolvimento, tá? A página 32 traz pra gente quais são essas partezinhas de uma notícia de jornal. Olha só, as notícias de jornal têm como objetivo informar, relatando por meio da linguagem clara, formal e objetiva a respeito dos acontecimentos relevantes na sociedade. Notícias de jornal geralmente apresentam a seguinte estrutura. Então, quando você abre lá o jornal, quando você vê uma notícia no jornal, ela tem esse formato, manchete. O que é a manchete? Manchete é o título, aquela letra bem grandona que fica lá em cima. Temos também um título auxiliar e legenda. O que é isso? Rápida explicação da manchete, a fim de torná-la mais atrativa. Então, assim, tem um título, aí logo debaixo do título tem um trechinho bem pouquinho, que faz tipo um resumão, né? Uma legenda sobre o que a gente vai ler naquela notícia. Temos também o lead, que é uma palavra que vem do inglês. Trata-se do primeiro parágrafo, que fornece as primeiras informações a respeito da notícia. Depois disso, nós temos o corpo do texto. O que é o corpo do texto? É a notícia de fato. É onde são encontradas as informações de maneira mais detalhada. Então, depois da manchete, da legenda, do lead, temos, enfim, a notícia, que é aquele texto que conta exatamente o que aconteceu, dia, local, hora, informações, tudo que for para passar a informação, para nos informar sobre a notícia, precisa ser detalhado no corpo do texto, tá? Por visar apenas informar ocorrências, não é permitido que sejam expressas opiniões a respeito do fato. Tais ocorrências não podem sofrer manipulação, ou seja, não podem ser alteradas, nem permitir interpretações diversas para a mesma situação. O que isso quer dizer? Uma notícia de jornal ela precisa ser verídica, ela precisa ser verdadeira. O jornalista não pode colocar a opinião dele. Por exemplo, o Brasil perdeu de 5-0. Então, o jornalista, se escrever essa manchete, escrever essa notícia, ele vai ter que contar que o Brasil perdeu de 5-0. Se ele colocar assim, detestei que o Brasil perdeu, porém, eu acho que o juiz estava assim, assado, e o jogador poderia ter feito. Não, ele não pode botar a opinião dele. O que ele for escrever precisa ser fato, precisa ser verídico, precisa ser de verdade. Ele não pode inventar, colocar a opinião dele ali, tá bom? Normalmente, os jornais são divididos em partes, que são chamadas de cadernos, que agregam assuntos do mesmo tema. Por exemplo, política, diversão, economia, esporte. Então, o jornal, gente, ele é separado, ele é dividido. Eu não vou abrir um jornal e vai ter tudo junto, não. A parte da frente, a primeira parte do jornal, só vai falar sobre as notícias. Na segunda parte, vai falar sobre as notícias do futebol, as notícias do esporte. E essas partes divididas são chamadas cadernos. A gente não tem nossos cadernos separadinhos? O jornal também tem, tá? No caso de jornais de baixo custo, existem seções em vez de caderno. Então, quando o jornal é um pouco mais barato, temos um caderno que fala sobre isso. Vai falar, ao invés de ser um caderno inteiro falando sobre aquele conteúdo, vão ser seções. Mas mesmo assim, o jornal vai ser divididinho por seção, tá bom? Além dos jornais, as notícias são publicadas em outros veículos de comunicação, como revistas, telejornais, programas de rádio e internet. Tia, eu nunca vi um jornal. Sim, mas você já leu uma notícia na internet, já escutou uma notícia no jornal que passa na televisão, tá bom? Agora, olha só, tem pouquinho atividades, tá? Tem atividade nessa página aqui, 32, vai ter mais outras também do livro. Hoje, em produção textual, é somente livro, tá bom? Faz tudo com bastante capricho, com bastante atenção. Qualquer coisa, fala comigo.